com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E convido toda a igreja a abrir as Escrituras no Evangelho que João escreveu. Hoje nós voltaremos, irmãos, para a nossa sequência no Evangelho de João, tá certo? Então abram aí no capítulo de número 12. Nós leremos do 12 ao 19. Quantos irmãos abrem as Escrituras? Irmãos, gostaria de agradecer as orações da igreja, tá certo? Pelo nosso pequeno Elias. Elias tem melhorado, já tirou a ventilação mecânica, a sonda de alimentação também já foi retirada, e ele está bagunçando lá na UTI, estão doidos para mandar ele embora. Tá certo? Orem pelo Emanuel, que está ficando ruinzinho, tá? Então, são as lutas da vida, mas louvado seja Deus em tudo. João, capítulo de número 12, leremos a partir do versículo de número 12 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor, palavra autoritativa, inerrante, infalível, suficiente, palavra de Deus. Então preste muita atenção, assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão que saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, pelo grande privilégio de estarmos aqui para engrandecer o seu nome, para cultuarmos ao Senhor, ó Deus. E nós damos sequência a esse culto que já foi iniciado a partir da pregação da palavra, ó Deus. Sabemos que é o Senhor que fala conosco por meio das Escrituras, quando exposta fielmente. Então suplicamos, Deus, ajuda-nos a cultuar o Senhor, a servi-lo, ouvindo com atenção, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, e não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, que a Tua palavra desça para o nosso coração, mude a nossa maneira de enxergar o mundo, ó Deus, que aumente o amor ao Senhor e que assim o nome do Senhor seja exaltado, ó Pai. Rogamos assim tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, hoje eu gostaria de pedir que vocês desenhassem o seguinte. Imaginem que um rei vai chegar em um determinado local, num país específico ou numa cidade, e o povo está em festa esperando esse rei. Vocês vão desenhar esse povo em festa, tá certo? Imagina como é que seria uma festa para aguardar a chegada de um rei, de um grande rei, tá certo? Esse é o desenho que eu gostaria que vocês fizessem hoje e depois vocês me mostrassem. E pensando nisso, irmãos, eu me lembro de um episódio, de um fato que me marcou bastante na minha infância. Eu me lembro que eu estava com 12 anos de idade, e talvez vocês lembrem também, os mais velhos aí, isso era ano de 2002, quando tivemos a Copa Coreia e Japão. Vocês lembram? A nossa última Copa do Mundo conquistada. Que saudade, não é verdade? O último título. E eu me lembro, irmãos, que nós acordávamos de madrugada para assistir os Jogos do Brasil, acordávamos de manhã cedinho também, eufóricos, entusiasmados, e no final daquela Copa nós pudemos celebrar. Não é verdade? O Brasil foi campeão da Copa do Mundo, grande festa foi feita por todos nós, e eu me lembro que o Brasil, tendo sido campeão, estava marcado para que eles desfilassem aqui em Brasília. Ali no Eixo, se eu não me engano, eu não me lembro nem o local exatamente, eu lembro que estava marcado
e eles iam desfilar em carro aberto. E eu me lembro que eu pequeno, meu avô me levou, eu tinha 12 anos de idade. Irmãos, que alegria! Imagina a expectativa, todos nós esperando, crianças de todos os lugares, adultos, velhos. Eu me lembro daquela multidão eufórica com bandeiras para celebrar a chegada daqueles heróis nacionais, não é verdade? Heróis nacionais que haviam trazido o título para todos nós. Não obstante aos sofrimentos que nós passávamos como nação, e nós sempre estamos lutando muito, não é verdade? Com muitos sofrimentos, muitas lutas, estavam naquele momento simplesmente celebrando. E todas as lutas da vida haviam sido esquecidas. Que maravilha foi aquele dia, eu me lembro muito bem de ver o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, naquele carro aberto, foi precioso. Mas sabe o que eu acho interessante? É que talvez 1, 2, 3 dias depois de euforia, a vida voltaria ao normal, não é verdade? E as pessoas tinham suas dívidas, suas contas para pagar, a corrupção no Brasil continuava a todo vapor, as lutas nacionais estavam aqui, né? E logo passou toda aquela euforia. E por que eu me lembro deste fato, irmãos? Porque quando eu olho para esse texto, algo parecido acontece aqui. Nós temos um texto aqui diante de nós que ele é bastante conhecido como a entrada triunfal do Senhor Jesus. E o povo celebrava essa entrada triunfal do Senhor Jesus, mas, irmãos, o povo celebrava de maneira equivocada. Essa mesma celebração, nós vamos ver em alguns textos mais adiante que ela se transforma em grande ira. Esses que estavam entusiasmados logo se esqueceram desse dia da entrada triunfal e logo pediram a cabeça do Senhor Jesus. Eles estavam entusiasmados por um momento, assim como talvez com o título da Copa, não é verdade? Por um momento ficamos entusiasmados e logo depois voltamos à vida real. E é interessante, para contextualizar aqui vocês, até porque já tem um tempo que nós deixamos o Evangelho de João e estamos voltando agora. Vocês lembram daqueles 7 grandes milagres do Senhor Jesus? Nós já vimos 7 grandes milagres relatados no Evangelho de João. Os 7 grandes milagres são a transformação da água em vinho, lá em Caná da Galileia, no capítulo 2, dos versos 1 a 11. Nós vimos também a cura do filho do oficial, lá em Cafarnaum, lá no capítulo 4, versos 46 a 54. Vimos o terceiro milagre, a cura do paralítico de Betesda, no capítulo 5, versos 1 a 15. Vimos também a multiplicação dos pães e peixes, uma multidão foi alimentada, no capítulo 6. Vimos também o 5º milagre, Jesus andando sobre as águas, no capítulo 6, versos 16 a 21. 6º milagre, a cura do cego de nascença. Irmãos, milagres extraordinários, capítulo 9, versos 1 a 7. E, por fim, talvez o grande clímax dos milagres, a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, lá em Betânia. Esse foi o nosso último milagre que vimos. E logo depois desse milagre, nós vemos o Senhor Jesus reunido ali com alguns de seus discípulos e sendo ungido por Maria em Betânia. Então, este é o contexto, irmãos. A fama de Jesus corria célere. Diante de tantos milagres, tantos feitos extraordinários, a fama do Senhor Jesus corria célere. Quem não tinha desejo de conhecer aquele que há pouco tempo atrás havia ressuscitado alguém dos mortos, com 4 dias já na cova, no túmulo, ele é ressuscitado. A fama do Senhor Jesus corre célere. E por causa dessa sua fama, e aqui eu estou contextualizando para que vocês entendam a cena, irmãos, todos queriam ver Jesus. E não era uma data qualquer. Aqui nós estamos dando início no texto que nós lemos no capítulo 12, verso 12, é o primeiro dia da semana, é o domingo da semana da Páscoa. A grande festa entre os judeus que reunia judeus de todos os lugares em Jerusalém. Sabe o que isso quer dizer e por que eu estou relatando tudo isso? Jerusalém estava cheia, irmãos. Há um historiador judeu antigo chamado Flávio Joséfo, que ele chega a descrever e dizer que na festa da Páscoa chegava a dar mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Imagina, era muita gente. E mesmo que ainda não fosse a Páscoa, o dia da Páscoa especificamente, eles chegavam antes,
Muitos para comprar, vinham de longe para comprar os seus animais, para participar dos rituais de purificação. Então Jerusalém estava cheia de gente, uma multidão. Pode ter certeza que era uma multidão maior, porque eu pesquisei, dizem que tinham cerca de 500 mil pessoas ali esperando a seleção brasileira com o título de 2002. Era mais gente, era muita gente, e essas pessoas todas estavam esperando o Senhor Jesus por causa da sua grande fama. Essa é uma semana bem conhecida, irmãos, e é uma semana muito intensa do Senhor Jesus. Está dando início aqui no verso 12 do capítulo 12, e ela só vai acabar no capítulo 20. Então, nós vamos passar por essa semana bastante, tem muita coisa para acontecer, e ela está dando início agora. As multidões estão em Jerusalém, eufóricas, para verem o Senhor Jesus. E sabe o que nós vamos ver nessa entrada, que é conhecido como entrada triunfal? E aí eu dei o título do nosso sermão hoje, porque nós vamos passar por esses pontos. Nós vamos ver que essa entrada é a entrada messiânica do humilde rei em Jerusalém. É a entrada messiânica do humilde rei. É isso que está acontecendo diante dos olhos de todos. E era uma multidão muito grande, irmãos. Era a multidão de judeus que haviam visto o que Jesus tinha feito, judeus que haviam ouvido o que Jesus tinha feito, fariseus, saduceus que queriam matar, prender e matar o Senhor Jesus. Olha aí no verso 19, por exemplo, o que diz para nós: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, falando uns para os outros, eis aí vai o mundo após ele. Estavam todos atrás e celebrando o Senhor Jesus e a chegada do Senhor Jesus. O verso 20, que vamos ver na semana que vem, diz o seguinte: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, até mesmo gentios, estavam ali querendo ver o Senhor Jesus. De fato, estava o mundo inteiro, não só judeus, mas gregos, gentios, atrás do Senhor Jesus. Era uma grande festa, irmãos. Era muita gente. Esse é o cenário, então, que eu gostaria que vocês enxergassem, que vai mostrar o Messias, o grande e humilde rei, chegando em Jerusalém. Olha só que interessante, irmãos. Vamos passar pelo texto. Verso de número 12 diz: no dia seguinte, no domingo, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então imagine a cena, multidão numerosa, ficaram todos sabendo que Jerusalém ia receber Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém, então ele sai de Betânia, está de caminho a Jerusalém, estão todos alvoroçados esperando o Senhor Jesus, porque ouviram falar. Então, o que acontece, o que o texto descreve para nós, é que eles tomaram ramos de palmeiras. Ramos de palmeiras. E antes de avançar no texto, permitam-me pensar aqui com vocês nesses ramos de palmeiras. Então, imaginem eles com todos os seus ramos. Eles jogaram ramos no chão também. Algumas das vestes foram jogadas no chão para que o Senhor Jesus chegasse como em um tapete de gala, a chegada do grande rei em Jerusalém. E eles estão com esses ramos. Irmãos, nas Escrituras do Antigo Testamento, a palmeira, essa planta, ela é um símbolo de justiça e vigor espiritual dos filhos de Deus. Nós podemos ver isso no Salmo de número 92, verso 12. Mas também, conforme Levítico 23, 40, quando a festa dos tabernáculos é instituída, lá é dito que o povo de Israel deveria sacudir, elevar essas folhas de palmeiras na festa dos tabernáculos. E quando sacudidas, elas expressavam a alegria do povo, dos filhos de Deus. Eles estavam celebrando a colheita, celebrando o sustento do Senhor, celebrando o Senhor que sustentava e guardava cada um deles. Então, nós vemos isso no Antigo Testamento, era uma expressão de celebração. Mas é importante observar, irmãos, prestem atenção nisso, que cerca de 2 séculos antes deste acontecimento, os ramos de palmeiras eles já haviam se tornado um símbolo nacional do povo de Israel. Sabe o que tinha acontecido 2 séculos antes? Você vai ver que no ano de 141 a.C., está registrado no livro apócrifo de 1 Macabeus 13:51, Simão Macabeu, irmãos, ele trouxe a vitória contra os sírios para o povo de Israel.
dispersando e expulsando os sírios de Jerusalém. E diz a história que quando Simão Macabeu ele entra em Jerusalém, sabe o que aconteceu? Todos estavam esperando ele com folhas de palmeira, balançando e sacudindo, mostrando grande alegria. Então, essa grande vitória do povo de Israel e essa comemoração com folhas e ramos de palmeiras fez com que esses ramos se tornassem um símbolo nacional. E nós podemos até dizer nacionalista do povo de Israel. Antes mesmo dessa entrada de Simão Macabeu, o seu irmão Judas Macabeu, que foi importante para aquela nova dedicação do templo, lá em 154 a.C., já haviam usado esses ramos. Então, esses ramos se tornaram esse símbolo nacionalista. Isso mostra algo importante para nós, irmãos, na interpretação desse texto. Isso mostra uma esperança nacionalista por parte deste povo que está esperando o Messias. E como nós já temos visto no livro de João, e não só no Evangelho de João, mas também Mateus, Marcos, Lucas, o desejo e o anseio destes judeus era por um Messias político, que ia estabelecer o reinado em Jerusalém contra os romanos, ia estabelecer o reino de Deus na terra, mas no tempo presente, e simplesmente no tempo presente. Era um entendimento equivocado, irmãos, ou incompleto do que viria a ser o reinado verdadeiro do Messias. Eles entendiam e eles aclamavam o Senhor Jesus como um Messias simplesmente temporal, que traria paz temporal para o povo de Israel, ou não somente paz, mas bênçãos e prosperidade para o povo de Israel. Então eles estão gritando hosana e celebrando, entendendo que ele é o Messias, eles estão certos em apontar para o Senhor Jesus como Messias, mas o entendimento deles do que era o Messias estava equivocado. É interessante, irmãos, pararmos para pensar que nos nossos dias algo parecido acontece, não é verdade? Quantas pessoas dizem crer em Jesus, dizem ser discípulos de Jesus Cristo, dizem que são salvas por Cristo, mas não compreenderam de fato quem Cristo é e o que Cristo veio fazer? Não é verdade? Olhe para as igrejas evangélicas brasileiras, ou muitas delas, ditas igrejas evangélicas brasileiras. Olha para a chamada teologia da prosperidade. Vocês já perceberam que as pessoas estão atrás de Cristo e se dizem servas de Cristo, mas compreenderam equivocadamente quem Cristo é? Era o que estava acontecendo aqui, acontece também nos nossos dias. Quantos não estão atrás somente dos milagres, das recompensas terrenas que o Senhor Jesus pode dar, de uma vida melhor, de um casamento melhor, de uma vida mais tranquila na terra, de proteção por parte de Deus? O Senhor pode dar tudo isso a nós, irmãos, mas não é para isso, em última análise, que o Senhor veio. Essa é uma visão extremamente limitada e equivocada de quem é o Senhor Jesus, e eles estavam equivocados quanto à natureza do Messias e à natureza da obra do Messias. E isso não quer dizer que o povo de Israel não devia lutar pela sua nação, eles não deveriam lutar pela paz temporal da sua nação, assim como não quer dizer que nós não devemos lutar pela paz temporal da igreja nos nossos dias, por exemplo. Nós devemos, isso é bíblico também, mas nossa esperança final não pode estar nessas coisas. Não pode estar na nossa luta terrena e nas conquistas terrenas, porque no dia que isso não acontecer, e pode ser que aconteça na nossa caminhada, e tantas vezes acontece, o Senhor continua reinando, e Ele continua sendo o Rei das nossas vidas, Senhor soberano sobre todas as coisas. E somente quando nós entendemos que o reino do Senhor ele é mais elevado do que aquilo que nós podemos simplesmente ver, é que nós não perderemos a esperança e a alegria no Senhor. Então o povo de Israel estava equivocado. Nós não podemos nos equivocar nos nossos dias, no nosso tempo, irmãos. Olha só que interessante, na sequência do texto, eles gritam, hosana, hosana. Olha aí a sequência do texto, ainda no verso 13. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Eles pegam emprestado expressões do Salmo de número 118, e eles dizem hosana, o salmo que nós lemos, o Salmo de número 118 que nós lemos na nossa liturgia, o primeiro texto de hoje,
no verso 25, ele diz: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. E essa expressão, ó, salva-nos, Senhor, é justamente o que é traduzido e conhecido posteriormente como Hosana. A palavrinha Hosana, no hebraico, ela significa justamente salva-nos agora, Senhor. Salva-nos agora. Então, eles estão gritando, salva-nos, Senhor, entendendo que Jesus é esse Messias político que vai trazer um reinado político para Israel. Mas eles estão pegando o Salmo 118 emprestado. E a sequência também é do Salmo 118, verso 26 do Salmo 118 diz: bendito o que vem em nome do Senhor. E olha aí o que eles dizem na sequência: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. É interessante, irmãos, porque esse salmo é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. E ele é tipicamente conhecido como um salmo messiânico, que aponta para realidades que Cristo, que o Senhor Jesus cumpriria como o Messias nessa terra. E é interessante que eles estão certos também em apontar essa verdade do salmo para o Senhor Jesus, mas também com o entendimento errado. Eles não entenderam de fato do que o Senhor Jesus salvaria eles. Mas uma coisa é fato: há um cumprimento de profecia. E o texto está mostrando isso para nós. O Messias chegou e ele está sendo celebrado. O Messias, o rei que está entrando em Israel, em Jerusalém, ele é o rei de Israel. Ele é o Senhor, ele vem em nome do Senhor, o bendito aqui é Jesus. Ele é aquele enviado pelo Senhor para dar salvação para o seu povo. E aqui uma profecia maravilhosa está sendo cumprida acerca do Senhor Jesus. Essa expressão era a expressão que era dita para apontar para aquele que traria total libertação para o povo de Israel. E eles estão certos em entender Jesus como esse que traria total libertação. Não simplesmente do Império Romano, mas uma libertação da condenação do pecado, uma libertação da escravidão do pecado, uma libertação que os reconciliaria com o Senhor, Rei de toda a terra, o Senhor Criador de todas as coisas, o Senhor nosso Deus. Então o povo pega emprestado, mostrando que a profecia está se cumprindo, apesar de não entenderem todos os aspectos da profecia. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que essa profecia está se cumprindo aqui, no Senhor Jesus. É de fato o Rei que veio, é de fato o Rei que está adentrando Jerusalém, aquele que dá salvação para o seu povo. Que maravilha, irmãos, pensarmos nisso tudo. Irmãos, mas deixa eu dizer algo mais para vocês. Eu preciso dizer isso. Assim como o povo não estava compreendendo, e nós já fizemos a aplicação para nós, eu queria continuar nessa aplicação para nós. O povo gritava Hosana, mas esse mesmo povo que grita Hosana no primeiro dia desta maravilhosa semana, é o povo que na sexta-feira desta mesma semana estaria gritando: crucificam, crucificam. E o que isso me faz pensar, irmãos? E esse é um tipo de aplicação que pesa ao meu coração, mas eu não posso deixar de fazer. E a pergunta que eu faço é, sinceramente, que tipo de discípulo você é? Você já parou para pensar que essa multidão que está gritando Hosana é a multidão que vai gritar crucificam? Você já parou para pensar que essa multidão que está com ramos de palmeiras celebrando, talvez em lágrimas, estremecidos e eufóricos, é a mesma multidão que vai gritar irados: crucifica-os, soltem Barrabás e crucifica esse que nos decepcionou? Se você estiver buscando a Cristo, se você estiver vindo aqui, se reunindo com o povo do Senhor com as motivações equivocadas, você também vai ficar decepcionado. E pode ser que você fique irado com o Senhor. E pode ser, na verdade, que a rebeldia do seu coração contra o Senhor seja revelada como foi revelada do coração dessas pessoas. Por isso eu queria te convidar, neste momento, a pensar o que te traz aqui. O que faz com que você se reúna com esse povo que diz ser povo do Senhor, neste local, no primeiro dia da semana, para adorar
esse que é chamado de o nosso Senhor? Você entendeu de fato quem Deus é? Você entendeu a santidade de Deus? Você entende de fato que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o soberano do universo? Você entende de fato que nós somos pecadores e o nosso pecado é contra Ele? Você entendeu de fato que Ele resolveu amar pecadores de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para morrer numa cruz por pecadores como nós? Você, quando vem aqui e canta louvores ao Senhor, você sabe que o Senhor te livrou das trevas, que o Senhor te livrou da condenação, que não mais você será condenado por toda a eternidade, porque Cristo sofreu a condenação no seu lugar. É isso que te motiva a celebrar o Senhor. É esse entendimento que faz você entender que graça maravilhosa o Senhor dispensou sobre a sua vida, que amor com que Ele te amou, esse amor grandioso, a ponto de dar o seu Filho, é isso que está no seu entendimento, no seu coração, quando você adora? Ou você tem buscado simplesmente as bênçãos do Senhor? Você nem sabe por que você vem aqui. Talvez você ache o povo muito legal, é legal estar com esse povo. Eu olho para a vida de pessoas que se dizem cristãs, é uma vida melhor, é um povo família, é um povo que não faz tantas besteiras, é um povo que não mete o pé na jaca, não se endivida tanto. Olha que quando adentramos o meio, de fato, e convivemos, nós vemos que não é tão verdade assim, não é verdade? Mas o que te traz aqui? Você entendeu quem o Senhor é? Quem Cristo é? O que Ele fez por você? É isso que te traz aqui verdadeiramente? É uma pergunta que eu te faço nesta noite. Eu não poderia deixar de fazer. O retrato dessa multidão traz uma grande exortação a nós. Que tipo de discípulos temos sido? Será que nós somos, talvez, cristãos superficiais, que são cristãos nominais, mas que não entenderam o Evangelho verdadeiramente? Ou que até entenderam, mas não vivem de modo digno do Evangelho? Que até entenderam intelectualmente, mas as obras não comprovam uma fé verdadeira? Como diz Tiago na sua carta, mostra-me a sua fé sem obras, que com minhas obras eu te mostrarei a minha fé. O que suas obras dizem acerca da sua fé? Você tem sido diligente em buscar viver uma vida santa? Você tem buscado viver segundo a verdade de Deus? Você é alguém honesto nas suas relações? Você ama o seu próximo e se doa pelo seu próximo? Você ama sua família, sua esposa, você ama o seu marido, você ama seus filhos, você ama os seus vizinhos, você ama seus irmãos em Cristo? Como você tem vivido nessa terra? Que tipo de discípulo você tem sido? Eu me lembro, irmãos, que recentemente, naquele culto em que relembrávamos a Páscoa, relembrávamos, na verdade, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, culto num domingo de Páscoa, eu me lembro que ali atrás, pelo menos no culto da manhã, não cabia de pessoas. Estava cheio de gente, cheios de cadeiras. E por um lado eu me alegrei, mas depois numa reflexão eu pensei, mas por que só no culto da Páscoa, não é verdade? Será que nós estamos nos parecendo com católicos romanos que vivem uma espécie de religiosidade, onde eu cumpro alguns calendários litúrgicos e meu ponto está batido ali com o Senhor? Que tipo de cristianismo temos vivido, irmãos? Talvez olhemos para a multidão e pensemos, que multidão ignorante, que multidão tola. Mas como tem sido as multidões dos nossos dias? Ou talvez nós, no meio da multidão, que tipo de discípulos nós temos sido? Algo para pensar. E fica aí essa reflexão para você neste ponto. Mas o texto não para aqui, eu preciso avançar. Verso de número 14, irmãos. Diz assim: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o rei, o teu rei, aí vem, montado em um filho de jumenta.
Que maravilha, irmãos, que texto precioso nós temos aqui diante de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, neste texto, Ele está se revelando e se mostrando como o Messias prometido. Ele está se revelando como o Messias prometido. Olha só que interessante. O primeiro ponto aqui é que o texto vai dizer, tendo conseguido um jumentinho. Há uma expressão curta aqui no Evangelho de João, tendo ele conseguido um jumentinho. Mas quando você vai para a mesma narrativa, e é interessante porque essa narrativa está contida nos 4 evangelhos, este fato da entrada triunfal. No Evangelho de Marcos, irmãos, Marcos dedica alguns versos para falar de como o Senhor Jesus conseguiu um jumentinho. No Evangelho de Marcos, nós vamos ver do verso 2 ao 7 do capítulo 11, a explicação de como o Senhor Jesus conseguiu esse jumentinho. O Senhor Jesus, então, ele pede para que seus discípulos vão a um determinado lugar e peguem um jumentinho. O Senhor Jesus chega a dizer, se falarem para vocês por que vocês estão pegando esse jumentinho, fala, o mestre, o Senhor mandou, e vão deixar vocês. E tudo acontece exatamente daquela maneira. E sabe o que isso mostra para nós? O Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, o Rei encarnado, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele é soberano a ponto de saber os detalhes desse jumentinho e de como pegar o jumentinho. A soberania dele também mostra a submissão ao Pai, porque ele está cumprindo exatamente o que a Escritura disse acerca do rei, para que as pessoas entendessem quem ele é. Ele está se submetendo à vontade do Pai, como as Escrituras haviam apontado, que o rei entraria em Jerusalém. Ele entra, ele pede, ele encontra, ele manda trazer esse jumentinho para que a profecia de Zacarias 9:9 seja cumprida exatamente como havia sido descrita. Irmãos, qualquer judeu olharia para o texto de Zacarias, ou olha para o texto de Zacarias, e entende que está sendo apontado ali o Messias. E Jesus, então, ele entra exatamente como o texto mostra para nós, para que todos percebam, eu sou o Messias. É o Messias que está entrando em Jerusalém. E sabe uma coisa mais que eu vejo nesse texto e traz aplicabilidade para nós? A palavra ela é cumprida exatamente como ela é. Isso pressupõe para nós a infalibilidade das Escrituras Sagradas. Vocês sabiam, irmãos, que há mais de 300 profecias no Antigo Testamento só acerca de Cristo que são cumpridas no Novo Testamento? Mais de 300 profecias só acerca de Cristo que são cumpridas no Novo Testamento. Uma delas é essa de Zacarias 9:9. Exatamente como havia sido descrita, ela é cumprida. Isso mostra a infalibilidade das Escrituras. A Escritura Sagrada ela é infalível, irmãos. Jesus lidou com as Escrituras dessa maneira, como sendo infalível. Tudo aquilo que as Escrituras diz se cumprirá. Tudo aquilo que a Escritura diz, ou grande parte já se cumpriu, e outra parte se cumprirá, ela é infalível. Creia na infalibilidade das Escrituras. Ela não falha. Leia a Escritura como sendo de fato a palavra de Deus para você. Entenda, compreenda. Desenhe, rabisque, entenda essa verdade, porque ela é infalível. E como é importante nós entendermos isso para lidarmos de maneira correta com as Escrituras. As Escrituras Sagradas são infalíveis. Grave isso, saia com isso hoje em mente. Ela não falha. Tudo aquilo que diz, sendo fruto de uma interpretação correta, irá se cumprir. Pense nisso. E sabe por que é importante pensar nisso, irmãos? Porque ainda há profecias para serem cumpridas. Há profecias que ainda serão cumpridas. E eu gostaria de deixar essa aplicação para o final, mas pensem nisso. Mas esse texto mostra para nós que o fato de Jesus escolher o jumentinho, além de ele se mostrar como o Messias que cumpre a profecia de Zacarias, ele também se mostra como um rei humilde. Na sua soberania, ele se mostra como um rei humilde. Quando todos estão esperando um rei pomposo, alguém poderoso para ser o libertador de Israel, ele chega num jumentinho. Talvez, na expectativa do povo de Israel, chegasse alguém pomposo, num grande cavalo branco, alguém com a cara de um dominador poderoso. O Senhor Jesus chega num jumentinho. Ele já havia se mostrado, obviamente, como poderoso, mas ele chega num jumentinho humilde. Ele está quebrando paradigmas.
Era comum nessa época um rei, diante de um triunfo, ele chegar na sua nação num cavalo e todos aclamarem o rei como um rei poderoso e forte. Ou quando um rei ia para a batalha, ele ia num cavalo poderoso, um cavalo de guerra. O Senhor Jesus chega num jumentinho, irmãos. Quem é que vai para a guerra num jumentinho? O jumentinho tem pernas curtas. O jumentinho não é tão habilidoso como um cavalo, não corre tão rápido. O jumentinho muitas vezes empaca, não é verdade? Como é que faz com o jumentinho se ele empacar? E era um jumentinho novo, que nunca havia sido montado. Não era nem a jumenta, era o jumentinho, filho da jumenta, que o Senhor Jesus chega. E o jumento era um animal que, quando um rei montava, é quando ele queria mostrar que ele ia em paz. E o Senhor Jesus, de fato, irmãos, é o príncipe da paz. E ele está chegando como aquele que traz paz para o povo de Deus, para o povo de Israel, que vai trazer paz para o povo de Israel. Ele está quebrando paradigmas, mostrando humildade. Ele não chega todo pomposo, ele não chega com a coroa brilhante, pelo menos neste momento, não com ouro e com vestes reais. Não, ele chega num jumentinho humilde, vestido de maneira simples. Ali está o humilde rei de Israel, o Messias, humilde rei do povo de Israel. E o texto continua, irmãos, e ainda diz para nós, o verso 15, que é justamente o texto lá de Zacarias 9. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Não temas, ó filha de Sião. E eu acho interessante, irmãos, porque a profecia está sendo cumprida. Mas aqui há uma diferença, eu não sei se vocês perceberam, no texto lá em Zacarias, o texto vai dizer assim para nós, o verso 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Percebe que o texto lá começa com alegra-te, alegra-te. Alegra-te. Imagina o povo de Israel. E quando o profeta Zacarias escreve ali por volta do século VI, século V, antes de Cristo, imagine um povo sofrendo, um povo que havia sido cativo, um povo na esperança de libertação do cativeiro, e a palavra é alegra-te, que o rei vem para libertar vocês. O príncipe da paz vem para libertar vocês. Ele destruirá os inimigos e trará paz para as nações, paz para vocês. Se alegrem então, não fiquem tristes, não fiquem cabisbaixos. Sejam animados por essa verdade, por essa promessa de que o rei vem. E João não está em contradição aqui. O rei de fato está vindo, o rei está entrando. O rei agora vem e alegre no Senhor, olhando para frente, agora a promessa se cumprindo e o rei chegando. Não tema, não tenha medo dos inimigos. Não fique apavorado com os inimigos, com as lutas e batalhas que se levantam diante de nós, porque o rei chegou. O rei que traz paz e vitória para o seu povo, ele está no nosso meio. Se alegrem, não temam, não tenham medo de absolutamente nada, porque o rei chegou e ele está conosco. Uma vez que o grande rei viria, eles deveriam se alegrar. Uma vez que o grande rei veio, o povo de Deus não deve temer, porque ele de fato veio. Não temam, não temam. E esse texto também traz aplicações para nós. Você crê que o rei veio? Você crê que Jesus é o Deus encarnado que veio a esse mundo? Que nessa entrada aqui era o rei entrando em Jerusalém, não para trazer uma salvação e um reinado político, mas para trazer uma redenção muito superior, de um reino celestial, que tem aplicações sim para o tempo presente, mas é superior. Isso anima o seu coração e tira todo o medo e pavor do seu coração. Diante dos inimigos que se levantam no nosso tempo, diante dos homens maus, diante de doenças que nos acometem, diante de pandemias, diante de crises asmáticas que colocam nossos filhos em UTIs, diante, irmãos, de síndromes, diante do que for, você crê verdadeiramente que o rei veio e que o rei reina sobre todas as coisas? Que esse rei, que é a segunda pessoa da Trindade, está à destra de Deus Pai, reinando, e ele é soberano sobre todas as coisas? Você crê nessa verdade, meu irmão? Creia nessa verdade.
e que isso dissipe do seu coração todo temor. Como era para dissipar do coração do povo de Israel todo temor, essa verdade deve também dissipar todo o temor do nosso coração nos nossos dias, no nosso tempo. Irmãos, que verdades gloriosas nós temos diante de nós nesse texto. Jesus se mostra como Messias e Rei, que adentra Jerusalém humildemente. Jesus estava adentrando Jerusalém não para dar essa vitória política, mas para ir à cruz. Ele sabia disso. E é justamente na cruz que está a nossa vitória. É justamente na cruz que está a nossa redenção. É justamente na cruz que está a nossa libertação. O servo sofredor, que diferente do que os judeus pensavam, ele morre uma morte humilhante. Imagina a decepção, irmãos, daqueles judeus que colocaram a esperança deles em Jesus, quando eles estavam entendendo o reinado de Jesus de maneira equivocada. Imagina a decepção, imagina a tristeza que tomou o coração deles. O texto diz para nós que nem os discípulos entenderam exatamente, no verso 16, do que se tratava essa profecia, o que Jesus estava fazendo. As Escrituras narram para nós que os discípulos, depois da morte de Jesus, até eles ficaram sem saber o que fazer, amedrontados, enclausurados no medo do seu próprio coração, fechados, temerosos. Irmãos, mas depois da ressurreição eles entenderam. Depois que o Senhor é glorificado, diz o texto, eles compreenderam do que se tratava. Sabe o que eu acho maravilhoso na narrativa bíblica? Quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, depois da ressurreição os discípulos são outros. Eles são animados. Eu fico maravilhado com a falta de temor ou de medo que tomava aqueles irmãos, a coragem para proclamar o Evangelho, para viver segundo o Evangelho do Senhor, para viver para o seu rei, porque eles entenderam de que reino se tratava, o reino que o Senhor Jesus veio conquistar, que nem mesmo a morte poderia detê-los mais, que assim como Cristo havia ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Isso enche o coração deles para viver de uma maneira diferente a vida deles. Assim também nós devemos viver, irmãos. Nossos olhos não devem estar fitos nas coisas dessa terra, nas coisas temporais, nas coisas que podemos ver. Nós vivemos pela fé, e viver pela fé é ter convicção de coisas que a gente ainda não vê. Nós sabemos o reino que nos aguarda, e isso é tão interessante porque é justamente viver pela fé nas coisas que nós não vemos, que nós viveremos e lidaremos de maneira diferente e corajosa com as coisas que hoje nós vemos. O Senhor conquistou um reino celestial. Entender isso faz toda a diferença para agirmos na esfera temporal. Como você tem vivido? Que tipo de discípulo você é? E para finalizar, irmãos, para finalizar a nossa reflexão nesse texto desta noite, eu gostaria de lembrá-los que Cristo, ele se mostrou o Rei, e é interessante que ele se mostra Rei, ele se mostra como o Messias, e a sua obra é executada naquela semana que era uma semana de Páscoa. A semana que o Cordeiro era morto, o Cordeiro que trouxe libertação para o povo de Israel, libertação da escravidão do Egito, que trouxe redenção. Ele morre justamente neste mesmo dia, ele vai morrer neste dia. Ele morre, ele ressuscita, ele é assunto aos céus, e por mais que ele tenha entrado num jumentinho, mostrando que ali ele estava adentrando Jerusalém para conquistar a vitória do seu povo, nós precisamos lembrar que assim como essa profecia se cumpriu e ele entrou num jumentinho, a profecia de Apocalipse 19:11 se cumprirá. E ele voltará num cavalo branco. Ele voltará para julgar toda a terra. E ele fará justiça. E quando ele fizer a sua justiça final, completar a sua obra, executando a sua justiça, aqueles que não pertencem ao Senhor serão condenados para toda a eternidade. Ele voltará em glória, reinante, triunfante, todos verão, todo olho verá o Senhor Jesus voltando reinante. Aqueles que lhe pertencem
adentrarão de uma vez por todas e para todo sempre, de maneira plena e completa, no reino de paz, no reino de bênçãos e prosperidades e na presença do Senhor, imaculada e sem misturas, usufruindo da sua presença para todo sempre e eternamente. Se você está aqui nessa noite e você ainda não se rendeu a Cristo Jesus, eu queria dizer para você, não perca tempo. Se você perder tempo e se você não se render ao Senhor Jesus, você será julgado e condenado e pagará por seus pecados por toda a eternidade no inferno de fogo. Renda-se ao Senhor Jesus, corra aos braços do Senhor Jesus. Se você fizer isso, se você se render ao Senhor, o que te aguarda é um reino eterno e glorioso, conquistado pelo Cordeiro, pelo Rei humilde, que triunfante, triunfou na cruz sobre a morte e nos deu vitória. E você receberá a vida eterna, que você já começa a desfrutar agora, e você desfrutará dela de maneira plena na segunda vinda de Cristo. Com o corpo glorificado, nós reinaremos e habitaremos com o Senhor eternamente. Que maravilha, aí está o triunfo do Senhor. Aí está o triunfo do Messias, que conquistou esse reino humildemente para nós e voltará em glória, e nós com Ele habitaremos em glória eternamente. Que essas verdades encham o seu coração, que essas verdades te encham essas verdades de esperança, vigor para viver com os olhos na obra do seu Redentor. Vamos orar? E depois vamos cantar mais um cântico. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra pregada. Ó Deus, eu sei bem, Pai, das minhas limitações para pregar a Tua palavra no dia de hoje. Eu sei bem da grandiosidade desse texto, eu sei bem das verdades gloriosas aqui contidas, ó Pai. E a minha súplica é que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, mesmo na minha inabilidade e limitações deste dia, Pai, que o Senhor enche o coração dos meus irmãos. Que o Senhor nos faça, ó Deus, cheios do Teu Espírito, verdadeiros discípulos, que compreendem exatamente quem Jesus é e o reino que Ele conquistou para nós. Para que vivendo nessa terra no tempo presente, ó Deus, nós vivamos como quem crê nessas verdades, como verdadeiros discípulos. Ó Pai, que nós nos alegremos, nós podemos nos alegrar nessas verdades gloriosas, não com a motivação e entendimento errado que esses judeus celebraram a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, mas com a motivação correta, com o entendimento correto de que aquele que é perfeito morreu por nós imperfeitos, que aquele que é glorioso se fez humilde, servo, e morreu naquela cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas vivo está e voltará, Pai. E nós aguardamos a sua volta, Pai. Quando nós reinaremos com o Senhor, já não haverá mais dor, nem tristeza, nem violência, nem opressão, nem aborto, ó Deus, nem corrupção, nem doenças, síndromes genéticas, não haverá, ó Deus, mais injustiça. Nós aguardamos esse dia, ó Pai, convictos de que o Senhor, nosso Deus, conquistou esse grande reino a todos nós, o povo do Senhor. Te louvamos assim, ó Deus, e queremos continuar louvando, ó Deus, com nossos lábios, com mais um cântico de louvor. Aceita a nossa adoração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.